Carl Sagan escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios, como um manifesto apaixonado pela ciência e pelo pensamento crítico. A obra é um alerta contra a pseudociência, a superstição e a ignorância, e uma defesa da razão como luz em tempos sombrios. Sagan não era apenas um cientista. Ele era um poeta da razão, um apaixonado pela curiosidade humana, um defensor incansável da ciência como ferramenta de libertação. Em Um Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, Sagan nos entrega não apenas um livro, mas um chamado. Um chamado para que deixemos de lado o conforto das crenças infundadas e abracemos o rigor, a dúvida, a beleza do método científico. O título já é uma metáfora poderosa. O mundo está assombrado, não por demônios literais, mas por ideias perigosas, por superstições, por teorias conspiratórias, por charlatanismo. E a ciência, frágil como uma vela, tenta iluminar esse cenário. Não com arrogância, mas com humildade. Sagan não vê a ciência como dona da verdade, mas como o melhor caminho que temos para nos aproximar dela. Ao longo do livro, ele compartilha histórias reais de como a ignorância pode ser destrutiva. Casos de pessoas enganadas por curandeiros, de histerias coletivas alimentadas por crenças sem fundamento, de decisões políticas baseadas em medo e não em evidência. Mas ele também mostra o outro lado, como a ciência salvou vidas, desvendou mistérios, expandiu horizontes. Como ela nos deu não apenas tecnologia, mas também uma nova forma de ver a nós mesmos. Sagan fala com paixão sobre o método científico. Observação, hipótese, experimentação, revisão, não são apenas etapas técnicas. São atos de humildade. São formas de dizer, eu posso estar errado. Vamos testar. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde opiniões se confundem com fatos, essa postura é revolucionária. Mas o livro não é só uma defesa da ciência. É também uma crítica à forma como a sociedade trata o conhecimento. Sagan lamenta o analfabetismo científico, a falta de incentivo à curiosidade nas escolas, o culto à celebridade em detrimento da sabedoria. Ele nos lembra que uma democracia saudável depende de cidadãos informados, capazes de pensar por si mesmos. E que sem isso, estamos vulneráveis aos demagogos, aos manipuladores, aos demônios modernos. Há um tom pessoal em cada página. Sagan não escreve como um professor distante, mas como alguém que se importa, que teme pelo futuro, que quer que seus filhos vivam em um mundo onde perguntas são bem-vindas, onde o desconhecido é um convite e não uma ameaça. Ele fala sobre sua infância, sobre os livros que leu, sobre os cientistas que o inspiraram. E isso torna o texto ainda mais poderoso, porque vem de um lugar de amor. Um dos momentos mais tocantes do livro é quando Sagan fala sobre o kit de detecção de besteiras. Uma espécie de guia para pensar criticamente, para identificar argumentos falaciosos, para não cair em armadilhas retóricas. É simples, acessível, e deveria ser ensinado em todas as escolas. Porque mais do que fórmulas ou equações, o que ele quer nos ensinar é a pensar. E pensar, para Sagan, é um ato de resistência. Em um mundo onde o obscurantismo ganha espaço, onde a ciência é atacada, onde a verdade é relativizada, pensar é acender uma vela. É dizer, eu não aceito a escuridão. E isso é profundamente humano. Sagan sabia que a ciência não era perfeita. Ele reconhecia seus erros, seus desvios, suas limitações. Mas também sabia que, ao contrário da superstição, a ciência tem um mecanismo interno de correção. Quando um cientista erra, outro pode refutar. Quando uma hipótese falha, ela é descartada. A ciência não se apega a dogmas, ela se renova. E é essa capacidade de autocrítica que a torna tão poderosa. No livro, Sagan dedica capítulos inteiros a desmontar crenças populares. Ele fala sobre abduções alienígenas, astrologia, fantasmas, curas milagrosas. Mas não com escárnio, com paciência. Ele entende por que as pessoas acreditam nessas coisas. O mundo é assustador, incerto, e a mente humana busca padrões, explicações, conforto. O problema é quando esse conforto custa a verdade. Sagan também alerta para os perigos da pseudociência. Não é apenas uma questão de crença pessoal, é uma ameaça coletiva. Quando governos tomam decisões baseadas em achismos, quando empresas promovem produtos sem base científica,
Quando escolas ensinam mitos como fatos, toda a sociedade sofre. Ele cita exemplos históricos, como a caça às bruxas, os julgamentos injustos, os tratamentos médicos perigosos. Tudo isso nasceu da ignorância. Mas o livro não é só denúncia. É também celebração. Sagan fala com entusiasmo sobre as descobertas científicas que mudaram o mundo. A estrutura do DNA, a teoria da relatividade, a evolução das espécies, a exploração espacial. Ele mostra como a ciência não apenas explica, ela encanta. Ela revela a beleza do universo, a complexidade da vida, a interconexão de tudo. Um dos trechos mais emocionantes é quando Sagan descreve o pálido ponto azul, a famosa imagem da Terra capturada pela sonda Voyager a bilhões de quilômetros de distância. Na foto, nosso planeta é apenas um pixel, perdido na vastidão do cosmos. E ainda assim, é ali que está tudo o que conhecemos, nossas histórias, nossas dores, nossos amores. Sagan usa essa imagem para nos lembrar da nossa pequenez, mas também da nossa responsabilidade. Se somos tão frágeis, tão únicos, precisamos cuidar uns dos outros e do planeta. A escrita de Sagan é acessível, mas profunda. Ele não simplifica o conteúdo, ele o torna compreensível. Usa metáforas, exemplos do cotidiano, histórias pessoais. É como se estivesse conversando com o leitor, não ensinando. E isso faz toda a diferença. Porque o objetivo não é impressionar, é inspirar. Ao longo do livro, Sagan também fala sobre educação. Ele acredita que o ensino deve despertar a curiosidade, não apenas transmitir fatos. Que os professores devem ser incentivados, valorizados, apoiados. Que as crianças devem ser encorajadas a perguntar, a duvidar, a explorar. Para ele, a educação científica é a base de uma sociedade livre. E liberdade, para Sagan, é mais do que um direito, é uma conquista. Só somos verdadeiramente livres quando podemos pensar por conta própria. Quando não somos manipulados por medo, por ignorância, por interesses ocultos. A ciência, nesse sentido, é libertadora. Ela nos dá ferramentas para entender o mundo, para tomar decisões, para construir um futuro melhor. Mas Sagan também reconhece que a ciência precisa ser acompanhada de ética. Saber como funciona o universo não basta, é preciso decidir o que fazer com esse conhecimento. Ele fala sobre armas nucleares, sobre manipulação genética, sobre inteligência artificial. E alerta, sem responsabilidade, a ciência pode se tornar perigosa. Por isso, defende uma ciência humanista, voltada para o bem-estar coletivo. O livro termina com um apelo. Sagan pede que não deixemos a vela apagar. Que continuemos a buscar, a questionar, a aprender. Que não nos rendamos aos demônios, sejam eles o medo, o fanatismo, a ignorância. Que sejamos guardiões da luz. E essa luz não é feita de certezas, é feita de perguntas. Sagan nos ensina que a dúvida é uma virtude. Que não saber é o primeiro passo para descobrir. Que a humildade intelectual é mais poderosa do que qualquer dogma. Ele nos convida a viver com a mente aberta, com o coração curioso, com a alma inquieta. Ler O Mundo Assombrado pelos Demônios é como conversar com um amigo sábio. Alguém que não quer nos convencer, mas nos provocar. Que não quer nos dar respostas prontas, mas nos ensinar a fazer as perguntas certas. É um livro que transforma, não pela imposição, mas pela inspiração. E talvez o maior legado de Sagan seja esse: mostrar que a ciência não é fria, não é distante, não é impessoal. Ela é humana. Ela nasce da nossa vontade de entender, de melhorar, de cuidar. Ela é feita por pessoas, para pessoas. E quando bem usada, pode ser a vela que ilumina até os cantos mais escuros da nossa existência. No fim das contas, O Mundo Assombrado pelos Demônios é mais do que uma defesa da ciência, é um tributo à lucidez em tempos de sombra. Sagan nos lembra que pensar criticamente é um ato de coragem, que a curiosidade é uma forma de resistência, e que a ciência, mesmo frágil como uma vela, é capaz de iluminar os cantos mais escuros da ignorância. Seu legado não está apenas nas descobertas que ajudou a popularizar, mas na esperança de que, mesmo diante dos demônios modernos, ainda sejamos capazes de escolher a luz.